Muito bem, meus irmãos, até um jovem mandou uma mensagem para mim: pastor, o senhor não está mais gravando as mensagens de quinta-feira? Nós estamos, é porque às vezes, nesse doutorado que eu estou fazendo, tem dias que as aulas elas caem em uma quinta-feira, por isso que a gente às vezes altera. Só que nós vamos continuar todo o nosso estudo, versículo por versículo, do livro do Apocalipse. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nós já gravamos aí a parte introdutória, gravamos o versículo 1, 2, 3, e agora estamos no versículo 5, explanando a palavra de Deus na sua essência. Aí eu quero dizer aos irmãos que às vezes tem essa alternância aí, mas comunicamos a todos que sempre estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias, mas o Dinildo pode colocar ali na tela o texto que nós acabamos agora há pouco de fazer a leitura, né? Apocalipse, capítulo 1, verso 5. São 22 capítulos, irmãos, mas a gente vai mastigar bem direitinho, não ter pressa. E aí a gente já explicou as escolas, as 4 escolas de interpretações do Apocalipse, nós já explicamos aqui a futurista, nós já explicamos aqui a espiritualista, nós já explicamos aqui a preterista, já explicamos as escolas que interpretam o livro do Apocalipse. Então é muito importante você atentar para essas gravações que nós já fizemos aqui. E hoje nós gravamos na passada a parte primeira, falando de Jesus como primogênito, falando de Jesus como soberano, falando de Jesus aí como Senhor do universo. E agora nós vamos falar sobre esse versículo aí. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Aí você tem o ponto, nós vamos para a parte B. Essa nós não explicamos. Aquele que nos amou. Observe, qual é essa tradução aí? A corrigida fiel. Observem bem que eu vou mostrar aqui alguns detalhes que às vezes você pergunta: por que um pastor ele precisa se aplicar ao estudo da palavra e ver detalhes e conhecer também as línguas originais? Vocês estão vendo aqui que essa tradução aí, ela coloca assim, ó, aquele que nos amou. Tu tens outra aí, Dinilton? Outra tradução? A corrigida, como é que diz aí? Ó, a corrigida já diz assim, aquele que nos ama, ok? Aquele que nos amou, essa daqui já diz, aquele que nos ama, não é? Seria mais ou menos um particípio presente. Só que, na verdade, aqui, olha aí, diz assim, a King James, isso, a King James, muito bem. Ó, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Mediante seu sangue nos libertou de todo o pecado. Volte lá para aquela outra, só para os irmãos terem uma ideia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Tem um texto chamado Texto Receptus, que na verdade até João Ferreira de Almeida usou esse texto, mas alguns dizem que quando esse texto ele foi produzido, o Texto Receptus, ainda não se tinha muitos manuscritos. Alguns se perderam, outros não sabiam a localização. Depois desse texto, aí se descobriu outros manuscritos. Então, surgiu um texto que eles chamam mais eclético, um texto mais polido, mais superior. E tinha um texto inferior que era esse, eles que dizem, os estudiosos, o Texto Receptus. Mas aí vocês podem observar que essa King James que ele colocou aqui, também se baseou nessa citação desse Texto Receptus. E aí alguns dizem que há uma certa imperfeição, não é erro,
é uma imperfeição nessas colocações. É por isso que vocês podem observar que em uma diz assim, aquele que nos amou, aquele que nos amou. Se a gente for analisar Strong, ele usa lá o auristo na voz ativa, mas ele usa o tempo particípio. Como também, se vocês analisarem o verbo, esse verbo ali, olha, e em seu sangue nos lavou, há uma outra que não diz lavou, há uma outra que diz libertou, não é assim que está aí? Libertou. Olha, uma diz lavou, a outra diz libertou. Esse verbo aí, lavar, é porque quando se assoletra ele, até mesmo a pronúncia, ela é parecida. Então, quando alguém ditava para o outro, ele poderia confundir essas duas palavras. Lio, lisanti, né? Lisanti, e a outra, lio, que uma é lavar, e a outra é o verbo lio, que é o verbo soltar. Lio, não é? Lio é o verbo soltar no grego, no presente do indicativo, né? Agora, aqui, se for usar lisanti, ele está no particípio. É no auristo, no particípio, na voz ativa. Então, perceba que uma coloca libertou e a outra coloca lavou. Qual seria a tradução correta? Coloca aquela primeira lá que você colocou, depois a gente volta para essa daí. Não, essa daí é? Isso, olha aí. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Observem bem, aquele que nos ama, seria aí um particípio presente, ok? Aquele que nos amou seria lá no auristo, que na verdade seria na ativa, mas o modo seria o particípio. O auristo, que é o auristo? Auristo seria mais ou menos, que é chamado de pontilear, seria como nosso pretérito perfeito, ok? Ele nos amou, pronto, ele nos amou, ok? Agora aqui, lá no texto mesmo de Strong, na análise que eu fiz dele, ele usa essa expressão, no auristo. Aí observem bem, aquele que nos ama e pelo seu sangue, olha aí, ó, libertou. A outra lá não usa o verbo libertar, que aí seria o verbo lio, mas usa o verbo lavar. Aí eles dizem que é porque ainda não havia descoberto outros manuscritos, e o mais recente usa o verbo lisanti, que é o verbo soltar, e não o verbo lavar. Então, alguns são dessa opinião. Isso é só para mostrar que o leitor da Bíblia, aquele que analisa, ele tem que ter cuidado nessas particularidades da leitura que se faz da Bíblia, ok? E aí, essa questão ela é muito interessante. Eu estou colocando só esses detalhes aqui, porque a nossa Bíblia ela foi traduzida para o português, mas João Ferreira de Almeida usou o texto grego receptus. Por exemplo, esse texto grego aqui não é o texto receptus. Mas qual é a diferença, pastor? É só essas questões que nós estamos apresentando. Aquele que nos amou, ou seria aquele que nos ama, esse particípio, enquanto que o outro está no auristo, no modo particípio, né? Na voz ativa. Então, para os irmãos terem uma ideia, tem essas pequenas diferenças que nós estaremos falando. Agora, observem bem que ele diz, aquele que nos ama. Vamos colocar lá a tela dos nossos pontos, só para os irmãos nos acompanharem aqui. Os nossos pontos aí são esses aqui. A doxologia de João. Primeiro, o que é doxologia? Observem como é linda a Bíblia. No livro do Apocalipse, para Jesus, nós vamos ter 3 doxologias. Nós vamos ter essa daqui, que aparece aí no texto, e nós vamos ter, me veja aí, 7:10 do Apocalipse, pode até colocar aí,
para o pastor ler aí direitinho. 7:10 e 5:13 de Apocalipse. Vamos lá. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, Isso. que está assentado no trono e ao Cordeiro. Isso aqui é doxologia. Observem bem. Eles estavam cantando, eles estavam elogiando, eles estavam dando um parecer deles. Eles estavam dando um parecer sobre aquele que estava sentado no trono. Olha aí, a eles salvação ao nosso Deus, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então aqui é a segunda doxologia, a terceira, a segunda é Apocalipse 5:13, coloca aí. E ouvi a toda criatura que está no céu, Isso. e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, Olha aí. e ao Cordeiro, sejam dados ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Isso aqui é doxologia. Essas três colocações, elas são doxologia apontada a Cristo. Volte para lá, Dinito, por favor. Mas, pastor Osiel, e o que é doxologia? Essa palavra aí, ela é composta. Você tem doxa, ok? Porque no grego, esse X que aparece aí é uma consoante chamada qi. É um KS, qi, ok? Então, essa palavra soa assim, ó, doxa, é um K e um S, doxa. E essa palavra doxologia, doxa, essa palavra doxa, ela é opinião, é um parecer. A palavra doxa quer dizer opinião, quer dizer parecer. Logia, vocês sabem, é estudo, é tratado. Então, quando se fala de doxologia, é um parecer, é uma observação, é uma noção, é uma compreensão que alguém tem sobre um ser, sobre uma pessoa, e atribui o seu parecer sobre aquela pessoa. Por exemplo, você que adora a Deus, você adora a Deus aqui, você adora a Jesus, por que você diz que Ele é o Cordeiro? Por que você diz que Ele é o Filho de Deus? Por que você diz que Ele é o Salvador? Você tem um parecer, você tem uma opinião, mas a sua opinião é porque a palavra de Deus, você lê a palavra, analisa a palavra, e essa palavra diz quem é Jesus para você. É por isso que a gente forma a opinião nossa baseada na palavra. A nossa opinião de adorar Jesus não é baseada na minha invencionice. Eu não adoro Jesus, eu não falo de Jesus, da grandeza dele, coisa criada da minha mente, da minha cabeça. Eu falo baseado na palavra. É por isso que a Bíblia diz, em João 5,39, vós julgais ter nela o quê? Vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, minha opinião, meu parecer, a minha ideia, não pode ser fruto da minha mentalidade filosófica, enigmática, humana. Não. Eu tenho um parecer sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, através da palavra. Lá em João 7, 38 e 39, Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz, olha, ouçam bem, quem crê em mim, como diz as Escrituras, coloca aí, Dinilton, esse versículo, é muito importante cada crente aqui analisar, porque eu quero que você entenda por que você faz doxologia, que é louvor, é elogio que você faz a alguém, e aqui nós estamos falando de Deus, vamos lá, 7,38 de João, capítulo 7, verso 38, vai, olha aí, lê aí. Quem crê em mim, Olha aí, quem crê em mim, como diz a Escritura, pronto, é como diz a Escritura, o que é que acontece? rios de água viva correrão do seu ventre. Agora você vai lá para o Salmo, coloque aí de Newton, verso 2 e 3. Escritura, é Bíblia, é você estar na palavra. Vai, como é que diz? É o 2, é um capítulo 1. Os reis... Não, capítulo 1 do Salmo, e o verso 2 e 3.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Isso. E na sua lei medita de dia e de noite. Ah, verdade. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Preste bem atenção, bem aí, pastor. Vocês se lembram que lá em João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior. E aqui ele já está dizendo, o salmista, que aquele que medita em tom baixo, em análise, atentando para a palavra, ribeiros de águas. Olha aí, ele será como uma árvore plantada junto aonde? Veja que você tem a mesma conotação. Você tem um cristão que medita na palavra, de dentro deles fluirão rios, mas o cristão que medita na palavra, ele é bem plantado. Shatul é a palavra hebraica, é bem plantado. E aí você tem, ele está junto a ribeiros de água. Então preste bem atenção uma coisa. Por que eu devo louvar a Deus? Por que eu expresso glória a Deus? Aleluia! Jesus é poderoso, Jesus merece a glória, Jesus merece o louvor, bendito seja o nome do Senhor. Eu levanto as minhas mãos a Ti. Eu já tenho a minha opinião formada, mas a minha opinião formada não é da minha cabeça, porque tem irmão que quer fazer culto é da cabeça dele. Tem irmã que quer fazer culto é da cabeça de um pastor que não lê Bíblia. Tem irmão que quer fazer reteté, mas é porque ele está aprendendo até na macumba. Vocês podem observar que teve gente que se converteu da macumba e ensinou macumba para os crentes. Como o pastor Zéu? Ensinou nome de demônio, ensinou movimento que ele aprendeu lá. E a crença não é como fulano de tal. Tem irmão que diz, eu acho linda a maneira que o irmão adora. Eu queria ser daquele jeito. Não, se tu quiser adorar, leia a Bíblia e ela vai te dar a opinião correta de como você adorar Jesus. Isso é que é o correto. Se todo crente lesse a Bíblia, ouçam bem o que eu vou dizer aqui. Se todo crente lesse Bíblia, eles sabiam que era adorar a Deus. Se todo crente atentasse para a palavra, na hora que o pastor fosse pregar, eles sabiam que era adorar a Deus, mas a maioria não lê. E os que não leem não querem ouvir, porque são dominados pelo lado místico. São dominados por crendices. Eu não posso ter a minha crença quando o pregador está aqui na igreja. Quem pode levantar as mãos para dar glória? Eu dou glória não é porque ele está pedindo, é porque eu sei quem é Jesus. E se ele está pedindo para Jesus, eu faço porque eu conheço Jesus pela palavra. Quem pode dizer glória a Deus? Vocês podem observar que eu sempre digo, quem pode? Eu nunca digo, adore a Deus, meu irmão. Não, porque você que é crente, lê a Bíblia, você sabe quem é Jesus. Você que conhece a Bíblia, coloca aí de Nilton, Salmo 100, verso 2. Olha aí como é que diz a Bíblia. Vamos lá. Nesse mesmo livro. Como é que diz aí? Servi ao Senhor com alegria. Isso. E entrai diante dele com canto. Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. A sentença primeira não é essa. A sentença primeira que completa a segunda é o verso 2. Coloca o verso 2. Servi ao Senhor com... Por que eu sirvo ao Senhor com alegria? Porque eu já conheço Ele. Eu já conheço os seus feitos. Eu já conheço a sua bondade. Eu já conheço a sua misericórdia. Eu sirvo ao Senhor com alegria, não é porque ninguém manda, é porque eu conheço Ele. Ô pastor, vai lá na casa da irmã, ela está tão triste com Jesus. Ela não está mais nem querendo vir para a igreja, pois ela não sabe quem é Jesus. Não sabe. Tem irmão que diz, eu estou assim desanimado na igreja, o louvor e não sei o quê. Ele não sabe servir ao Senhor com... Aí entrai diante dele, você canta, porque você sabe quem é ele. Então, doxologia
é uma opinião que eu formo, mas não baseado na minha ideia. Tu não pode ser crente do teu jeito. Hoje a igreja está cheia de crente com achismo. Eu acho. Ah, mas é porque o John Piper ele disse. Ah, mas é porque o Augusto Armstrong escreveu. Ah, mas é porque João Calvino falou. Ah, mas é porque o próprio Philip Ansem escreveu isso. Eu lá estou me importando para o que eles escreveram. Eu me importo é com o que a Bíblia diz. Quem crê em mim, como diz, as Escrituras. Quando Jesus foi falar os discípulos chegaram para falar de divórcio, Jesus não citou nenhuma autoridade, nenhum rabino da época, que já tinha, está lá em Mateus 19. Jesus, e como é? A gente dá carta ou não dá? Jesus disse assim, vocês nunca leram lá no princípio? Gênesis 2:24, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só? Pronto, foi assim que ele disse. E aquilo que Deus uniu, não separe. Eu, quando lia isso, que eu não pesquisava, eu pensava que era o juiz separar, mas não é juiz, não. Eu entendi errado. Aquilo que Deus uniu, não separe é tu mesmo que casou, tu tem que fazer de tudo para tu fazer o casamento andar, porque quem separa é tu. Vocês entenderam agora? Aquilo que Deus uniu, não separe não é o juiz, não, tem nada a ver com o juiz. E aí esse homem envolve os dois, envolve o homem e a mulher. Quem pode fazer o casamento andar bem sou eu. Rapaz, mas é por isso que a Bíblia diz, quem crê em mim, como diz? Eita, quem gosta da Bíblia, irmão? Cadê tua Bíblia? Às vezes tu não lê, tu bota na que nem a irmã que foi procurar a tesoura e não achava. Passou mês, aí comprou uma nova. Aí um dia o irmão chegou na casa dela, conversou, irmão, vamos orar. A sua Bíblia aí, para me ler um salmo aqui. Aí ela pegou, quando ela abriu a Bíblia, ela disse, eita, eu passei mais de 3 meses procurando essa tesoura. Onde é que ela não está aqui? Não lê Bíblia, meus irmãos. Os crentes não leem Bíblia, aí o que é que acontece? Aí vem meninice, crença de todo jeito, culto de todo jeito, adoração de todo jeito. Aí tem deles que ficam na igreja só com opinião. A minha opinião é porque eu acho, pastor. Eu entendo, pastor. Não é tu achar, não é tu entender. É o que a Bíblia diz. Olha, irmãos, eu quando li Rousseau, eu quando li Leibniz, eu quando li Sartre, tudo eu li quando eu fiz filosofia, nenhum desses homens me abalaram. Tem gente aí que pega David Hume, tem gente aí que pega outros crentes, como o próprio filósofo Kant, e aí começa a perder a essência da fé. Para mim, nenhum deles vale nada diante da palavra, porque para mim a palavra é a voz autêntica de Deus. É quem crê em mim, como diz, pronto. Foi Jesus quem falou isso. Agora, quando tu não é crente, que aí a tua fé é uma fezinha sem palavra, aí qualquer coisa te admira, qualquer coisa tu fica, oh meu Deus, eu já sei aonde eu bebi, meu irmão. Tu já sabe onde tu bebeu? Tu sabe? Quem já sabe aqui onde bebeu? Pois pronto, Jesus disse para a mulher samaritana, quem bebe desta água tornará a ter, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe por que eu não tenho mais sede dessas coisas? Porque eu já conheço a palavra. E aí se cria dentro de você o que? Um rio que jorra para onde? Para a vida eterna. Então olhe para cá. Aí às vezes tem irmão que entra no culto. Aí a gente começa, vamos adorar Jesus. Deles que se levantam, eu vejo aqui domingo, né? Na hora que os irmãos dizem, vamos ficar de pé. Aí tem deles que ficam assim, na hora que vamos ficar de pé. Feia, e ainda é fazendo careta. Aí eu tenho outros que ainda levantam assim, para adorar Jesus. Irmão, quem sabe e quem conhece Jesus, olha o que diz o Salmo, já entra nele, nos átrios dele, com alegria e louvor. Eu vim foi adorar, porque você já sabe quem é ele. Ou seja, tu já tem uma opinião formada, mas a tua opinião não é a que tu acha, é a da palavra.
Entendeu? É o que a Bíblia diz, não é o que tu acha também. Porque eu acho, pastor, eu penso, a minha conjectura, a minha concepção, eu lá estou me importando com tua conjectura, eu estou me importando é com a Bíblia. Pronto. Adora a Deus, foi isso que João disse. Adora a Deus e acabou-se a conversa. Se é para me adorar a Ele, eu fico em pé. Tem dia que eu venho para o culto aqui cansado. Eu venho cansado. Mas na hora que as irmãs dizem assim, quem pode ficar de pé? Vamos ficar de pé para adorar Jesus. Eu fico, pronto. Porque eu sei que eu estou fazendo é para Jesus. Eu estou num ambiente de adoração, mas eu estou fazendo não é só porque o pastor está pedindo, a irmã está pedindo. É porque eu sei que eu estou adorando Ele. Pronto. Se os irmãos disserem, irmão, quem pode botar a boca no pó para Jesus? Eu boto, porque eu não estou botando pó, eu estou botando é para Jesus. Vocês entenderam como é as coisas? Agora, quando você é cheio de opiniãozinha, de coisinha, aí tu bota banca em tudo. Louvor não te agrada. Eu não gostei desse louvor. Pois para mim um louvor pode ser feio. Mas se ele disser, Jesus salva, eu disser, tá bom, isso aí. Não é assim? Ah, botou, gostei, pronto. É desse jeito aí. Aí, pronto. Tem irmão que bota aí. Agora, os outros louvor, tu gosta, o louvor que não fala nem no nome de Jesus. Não é assim? Um dia o irmão cantou aqui um hino romântico, me deu vontade de buscar a Derian, para me ficar encostadinho dela aqui, né? Mas não fala nada de Jesus. Mas tu gosta. Agora, na hora que fala hino de salvação, de perdão, de quebrantamento, aí não é assim? De arrependimento, de mudança de vida, aí tu não quer. Mas um hino que a melodia do Amado Batista, aí tu gosta, não é assim? Teve um irmão que cantou aqui um dia aqui. Amado Batista todinho. E aí eu fazia feira, e aí o pessoal botava a música do Amado Batista. Aí o irmão começou a cantar, e eu, é aquela lá da feira. Só que eles mudam, né? Eles tiram o nome de Jesus, não é assim? Pronto. Aí eles colocam lá. Tinha um pastor aqui que gostava de nós fazíamos as convivências, e aí pronto. Aí ele, não dava fé, eu chegava lá, ele estava. Aí ele mudava só a letra. Né? Aí ele estava um dia desse. É Jesus que mexe com minha cabeça e me deixa. Eu disse, rapaz, esse pastor, o que é? Me deixa assim. Aí eu disse, rapaz, esse pastor, meu Deus do céu. Irmão, tem gente de todo jeito que inventa coisa. Presta isso não. Há um autor que diz que nós não precisamos buscar melodias do mundo para colocar nome de Jesus, porque o Espírito Santo nos revela coisas melhores e mais maravilhosas. Entenderam? Aí pronto. Então, é importante, a gente ter a opinião formada. Vamos lá, Dinildo, por favor. A doxologia, então, vocês já entenderam. Doxologia é a palavra doxa, do grego, que quer dizer opinião. Mas a opinião não é a filosófica. A opinião é a opinião bíblica. Por exemplo, ao que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Diga aí, todos bem forte. Quem é que está sentado no trono? Não, mas só quem tem boca, tu está adorando, ele está falando de jeito. Quem é que está sentado no trono? Aí você diz, a ele pois o quê? Honra, glória, louvor, exaltação. Mas você está dizendo, não é porque eu estou querendo, você está dizendo porque tu sabe que a Bíblia está dizendo que ele merece honra. Quem glorifica, merece louvor, merece adoração. Isso é doxologia, meus irmãos. Quer ver um exemplo da doxologia de Paulo? Coloca bem aí, Dinilton, 11:36 de Romanos. Doxologia de Paulo. Vamos lá. Doxologia de Paulo, Romanos 11. Como é que diz? Porque dele, eita, dele, e por ele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. Isso aí é doxologia. É você ter uma opinião sobre alguém, é você ter um parecer sobre alguém, é você ter uma ideia sobre alguém, mas esse alguém aqui não é a tua ideia, é a ideia da Bíblia. Olha o que Paulo diz, porque dele. É por isso que tem aqueles cantores que cantam a ele, para ele, não tem aqueles hinos? A ele, para ele, eu acho bonito aquilo ali. É a ele, para ele, com ele, é assim. Tem até aquele hino que diz, se tu não gostou, vai reclamar para ele. Pois o poder é dele. Como é que diz mais? Tudo aqui é dele, né? Como é que diz? Vai, cadê aqui? Como é que diz? Pega bem aqui. Tu sabe, rapaz, isso aí.
Só o refrão. É isso aqui, irmão. Isso aqui é doxologia. É doxologia. Como é que diz? O grande aqui é Isso. Ele, tudo aqui é dele. Ó. A promessa é dele, Isso. quem mandou foi Ele. Isso. E quem não concordar com o que Ele faz, vai reclamar com Ele. Não, vai dizer. Não, Ele não dá a sua glória a ninguém. dele. Ele é dono do Eita! de tudo. Ele Eu acho quer. bom, meus irmãos. Não aceita Olha. a soberba e o prepotente Ele faz descer. Você bota tu lá embaixo. Como é que diz? É do ouro e da prata. Tudo é seu. dele. É o ouro e a prata. Incalculável. Incalculável o tamanho do meu Deus. Ele não tem, Ele é o próprio poder. Ei, olha a igreja. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. Quem mandou foi Ele. É com Ele, é pra Ele. Aí, ó. É tudo dele. O que que diz? Eu vim louvar. Quem mandou a promessa, quem falou. E se tu não gostar, E quem não concordar com o que Ele faz, vai falar com ele. É, rapaz. Pronto. Vai falar com Deus porque que ele fez uma melancia grande para ficar no chão e abacate pendurado. Vai falar para ele. Não é assim? Agora tu já pensou tu ir passando na rua e aí cai uma melancia grande na tua cabeça? Aí ele deixou a manga, não é assim? Irmão, Deus é Deus. O que é que tu quer reclamar? É assim. Aí olha o Paulo diz, porque dele. E o quê? Por ele. E o que mais? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Nós temos que aprender a ser crente, meus irmãos. Eu vou dizer, essa crencinha aí, que tem irmã aqui, e aí tem deles que achou bom a máscara. Já não gosta de glorificar. Aí a máscara está ajudando. Freak a geladeira. Aí, ele não sabe o que a pessoa está fazendo. Não é assim? Isso aqui é tão ruim, os irmãos estão tirando foto minha, eu sorrindo. Aí aqui eu me lembro, ninguém está vendo eu sorrindo. Aí aqui eu tiro a máscara. Não vê o sorriso, não é assim? A vantagem aqui é porque se tu tem mau hálito, fica para tu ver. Volta para a fonte. Mas o resto não. Aí você já é frio, ela está te ajudando. Porque, irmão, vou dizer uma coisa, só é bom a gente ser crente, adorando aquele que está no trono. Só é bom a gente ser crente. Quando o pastor diz assim, a glória é dele, aí tu diz, eita, é dele mesmo. O poder dele é dele mesmo. Porque tem crente que a gente está dizendo, o poder de Jesus, ele não está nem. A glória é de Jesus. Eu vejo aqui os irmãos cantando e as irmãs, pronto. Tem irmã que fica sentando. Eu disse, eita, meu Deus. Vamos lá. Pode lá, Dinido, por favor. Eu vou correr aqui agora. Vamos lá. Aí vem a doxologia no Velho Testamento e no Novo Testamento. Doxologia é o quê? Que eu já disse, vocês se lembram o que é doxologia? É um parecer formado, é uma opinião, ok? E aí você tem, no Velho Testamento, pastor, se atribuía um parecer, um louvor a heroínas, a heróis e também a Deus. Se dava louvor aos homens, às pessoas, que era uma doxologia. E Deus também fazia isso. Vocês sabiam que Deus, ele dá um parecer, ele dá uma doxologia sobre homens? Tem visto Satanás, Jó primeiro, o meu servo Jó. Tem irmão que é até contra fazer um aniversário de alguém ou de um pastor. Ele diz, agora estão adorando ao homem. Não, a gente está adorando o Deus que dá vida para o homem. Sim ou não? Então isso é doxologia. Doxologia era aplicada a homens, aplicada a mulheres. Doxologia também no Velho Testamento era aplicada para Deus. No Novo Testamento também se aplicava à pessoa, mas no Novo Testamento a doxologia, em especial em Paulo, ela era aplicada mais para Deus. Mais para Deus, ok? Então você tem aqui a doxologia no Velho e no Novo Testamento. Os três sentidos de doxologia na filosofia, na liturgia e na teologia. Leibniz dizia que a doxologia ela era irrefletida, ela era sem muita base, porque ela era afirmada na aparência. Ou seja, ele dá um exemplo.
pela expressão, olha, você diz assim, o sol está nascendo, o sol está se pondo. Então Leibniz diz que pela aparência e de modo irrefletido, você diz que o sol está nascendo e você diz que o sol está se pondo. Mas você não sabe se é verdade, porque o sol nem nasce nem se põe. Então ele dizia que esse tipo de doxologia era negativa. É por isso que eu quero dizer para vocês aqui, ouçam bem, olhem para mim. Leibniz pode estar certo aqui, mas quanto a Cristo não. Por quê? Porque enquanto você baseia sua opinião na aparência, de modo irrefletido, nós cristãos baseamos a nossa opinião no que a palavra diz de Jesus. Por que eu sei que Jesus é o pão da vida? Porque está lá em João 10, 46. Por que eu sei que ele é maior do que Abraão? Porque está lá em João 8, 45, 58. Por que eu sei que ele é o dono da vida eterna? Porque está lá em João capítulo 14, 6. Por que eu sei que ele é a porta? Porque está lá em João. Então, tudo o que Jesus é e o que Jesus faz e o poder que ele tem, não é coisa que eu crio da minha cabeça. É que eu leio na palavra e a palavra me diz quem ele é e eu glorifico a ele pelo que a palavra diz dele. Então, por isso que eu obedeço. Quem pode dizer que Jesus é grande? Eu digo porque não é só o pregador que está dizendo, é porque eu também sei que ele é grande, sim ou não? Por que o pregador quando chega e diz assim, quem acredita que Jesus está aqui? Aí eu não vou dar glória, eu vou porque eu sei que ele está. Mateus 18, 20, onde estiver dois eu estou ali no meio de vocês. E também Mateus 28, 19, 20, eu estarei convosco. Pronto, é por isso que eu dou glória. Quem sabe quem é Jesus dá glória, meus irmãos. Eu fico feliz. Pronto, é assim. Agora, na filosofia, Leibniz explica dessa forma. E na liturgia, a Igreja Católica, para ela, a doxologia, quem foi católico aqui sabe, eles pegam música, pegavam trechos da palavra, cantam, ali é uma forma expressa de uma liturgia marcada pela doxologia. Pega um versículo, pega um texto e atribui ele a Deus. Aí, vocês podem até observar que eles falam lá, palavra... Como é que eles... Aí, vocês sabem. Como é que diz? Palavra da salvação. Isso é doxologia. Entenderam? Aí eles vão dizendo uma coisa, e aí pronto. Vocês podem observar que até quando eles terminam de falar algo, aí entra um cântico. Vocês já viram isso? Entra um cântico. Ali é doxologia. Pelo louvor, pela expressão da palavra, pelo um versículo. No culto de Santa Ceia, quando eu digo assim... Quem os irmãos, agora a oportunidade para citar versículo. Quando você levanta e cita um versículo, é doxologia, porque você está citando esse versículo, a palavra de Deus. Então tudo isso é doxologia. Então a liturgia, ela é marcada pela doxologia. Então é necessário isso, ok? E aí tem a liturgia na teologia. E pastor, e na teologia, o que é doxologia? A palavra doxologia na teologia carrega dois sentidos. Primeiro, tem um significado de bendito. Bendito. Vocês podem observar que quando a gente vai orar, quando vai pregar, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele louvor e glória. Tudo isso é doxologia. Vamos ver aí Efésios 1:3, rapidinho. Vamos lá. Só para a gente analisar isso. Rapidinho. Quem pode colocar aí, Dinildo, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Coloque aí 2 Coríntios 1:3. Tem muitas referências, mas eu não vou ler. Só para vocês entenderem que na teologia significa isso. Como é que diz? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. O Pai das misericórdias. Isso. E o Deus de toda a consolação. Aí você vai orar. Bendito o Pai de misericórdia. Bendito és tu, meu Deus. Bendito és tu, Senhor. Tu és misericordioso. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso. Tudo isso é doxologia. Ok? É você atribuir a Deus o que Ele, de fato, Ele é. Coloque aí, doxologia lá no Velho Testamento. Salmo 68, 35. Coloque aí só. Salmo 68, 35. Vamos lá.
Isso aí é para tu estar anotando tudinho. Ó Deus, olha aí. tu és tremendo desde os teus Eita. santuários. Para aí. Ó Deus, tu és o quê? Você não vê crente na igreja? Quando acontece uma cura, quando acontece um milagre. Eita, Deus tremendo, não é assim? O irmão vai contar uma bênção. Olha, pastor, eu recebi isso. Aí você, eita, Deus tremendo. Isso é doxologia, gente. Isso não é, como é que eles chamam lá, um termozinho? Não é jargão, não. Deus tremendo, Deus de fogo, Deus de maravilha, Deus poderoso, Deus Jeová. Isso é doxologia, é você atribuir uma opinião a Deus, dizendo realmente o que Ele é. E quem acredita aqui que Deus é tremendo? Só quem crê. E quem acredita aqui que Ele é maravilhoso? Então pronto, meus irmãos. Eu não gosto disso. Pois eu gosto, nem tu não gosta, eu gosto. Olha, se o pregador manda, quem pode dar glória? Eu dou porque eu sei quem ele é. Quem pode levantar as mãos, eu levanto é porque eu sei quem ele é. E a minha Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,8, eu quero que vocês levantem mãos santas. Ei, mas é bom ser crente. É assim, eita, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É bom ser crente. Olha, enquanto você tem vida, tem saúde, glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Uma coisa boa. É Deus tremendo. É Deus tremendo. Está aí. Como é que diz? O que mais? Deus de Israel. Deus de Israel. É o que dá força. Eita. E poder ao seu povo. Isso. Bendito seja Deus. Pronto. Esse é o Deus bendito. Acabou-se a conversa. Volta lá, Dinito, por favor. Aí pronto, vamos seguir aqui. Então, doxologia, eu já expliquei na filosofia, na liturgia e na teologia. Na liturgia até do culto, irmão. O pastor não pode só dirigir o culto assim, não. Vamos ouvir aqui o irmão. Aí o irmão senta. Vamos ouvir aqui o irmão. Vamos ouvir aqui a irmã cantar o hino. Aí a irmã canta, a igreja glorifica, aí fica só o pastor, só numa liturgia. A liturgia nossa, irmão. Eita, glória a Deus. Rapaz, que louvor lindo. Deus usou essa serva dele aqui agora. Eita, louvor do céu. É assim. Vamos ouvir aqui o irmão com a mensagem. Aí o irmão pregou. Eita, palavra de Deus. Senão fica um culto morto. E nós viemos aqui, foi para dizer para a comunidade que nos assiste, que nós temos uma opinião formada sobre o nosso Deus. Que Ele é grande, é poderoso, é tremendo, é eterno, é santo. E Ele usa quem Ele quer. E acabou-se a conversa. Não é assim? É desse jeito. É por isso que quando tu chegar num culto, irmão, abre a tua boca, glorifica a Deus. É um direito teu. Se tu quiser morrer com medo de bicho, como Herodes, fica no teu lugar. Agora, se tu quiser dar glória a Deus, irmão, na prova, na luta, eita, meu irmão, é negócio sério. Ontem eu mais a minha esposa, o pastor Wagner foi também, nós visitando ali o pastor Paulo, meu irmão, a luta que ele enfrentou, perdeu a esposa na pandemia, está numa batalha agora grandiosa, mas você chega lá, ele fala com fé, com ânimo e com alegria, ô coisa linda. Aí tu que não está passando por problema nenhum, uma coisinha, aí tu fica na igreja morto. O negócio sério, meus irmãos. O pastor Soalen me contou agora, ele diz, pastor Oziel, eu uma vez fui em São Luís e fui visitar o pastor Almi. Pastor Oziel, quando eu cheguei lá, eu pensei que eu ia confortar ele, pois ele foi quem me confortou. Pastor, nunca vi daquele jeito. Deficiente já da visão, fazendo hemodiálise, um homem perdendo tudo. E aí tinha uma palavra de ânimo. Aí tu tá bonzinho que essa boca grande tua, tu pode abrir para adorar Jesus e não abre ela. Agora, para fuxico é bom. Fuxico, querer saber da vidinha dos outros, e aí, irmão? Hein? Xingar é uma beleza para xingar. Agora, para adorar Jesus, não quer. Ei, irmão, a Bíblia diz que ele já pôs um novo cântico em nossa boca, um hino de louvor. É assim. Eita, coisa boa é ser crente. E aqui vem a doxologia de João. Agora vocês já viram, vamos lá, coloca lá, Dinilton, agora o versículo de Apocalipse 1:5. Por que João, meus irmãos, agora vem o mais lindo, pastor Oziel, e por que João faz esse louvor, começando nesse versículo, depois no 5:13 e depois no 7:10? Por que ele começa dizendo, aquele que nos ama, ou aquele que nos amou? Por que, pastor Oziel? Olhe para cá, João estava sendo perseguido, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava passando por lutas e tribulações, a igreja era falha, mas João começa dizendo, meus irmãos,
aquele que nos amou. Aí outros dizem, é melhor a tradução, aquele que nos ama. Olha para cá, porque tu pode estar na prova, tu pode estar na luta, tu pode estar na batalha, mas saiba de uma coisa, o Deus que enviou Jesus, se tu fores fiel, Ele nunca deixa de te amar. Eita, glória a Deus! João estava dizendo, permaneçam firmes, não se abalem, meus irmãos, porque diante de tanta prova, de tanta luta, de tanta lágrima, de tanta doença, de tanta crise, aí tinha alguns irmãos perguntando, será se Jesus ainda me ama? Porque tem crente assim, que quando o parafuso arrocha, ele pensa que Deus deixou de amar ele. Deus te amou foi quando tu não valia nada. E agora depois de crente ele vai te abandonar? Não. João diz, aquele que nos ama. Glorifique a Deus. Oh, aleluia. Jesus te ama. E se tu fores fiel, tu pode estar na prova que estiver. Ele nunca vai te abandonar. Coloca aí, Dinilton, Romanos 5,8. Eu sei de cor. Mas eu quero é que eles vejam aí mesmo, que é bom e assim. Vai, pastor Wagner. Mas Deus prova o seu amor para conosco, Eita. em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se lá atrás tu era pecador, não valia nada e aceitou Jesus pela fé, e agora está caminhando, só porque essa luta está, porque tem irmão que fica, será se Deus está comigo, porque é tanta prova, Ele nunca vai deixar de te amar. Nunca vai deixar de te amar. João estava dizendo, pode enfrentar a luta, meus irmãos, pode enfrentar o império, pode enfrentar a perseguição, porque o Deus eterno, em Jesus Cristo, Ele nos ama, ok? Alguns preferem não o verbo passado, Ele nos amou, mas prefere o particípio presente. Aquele que nos ama, Jesus te ama. Eita, glorifica a Deus, meu irmão. Ande feliz, seja crente de verdade. Ele deu a vida dele lá na cruz, ele continua nos amando. Eita, rapaz, isso aqui é para crente. Se todo crente entendesse essa verdade, aí ia adorar a Deus, ia glorificar Ele todo dia, toda hora. Oh, rapaz, porque é bom mesmo. Agora isso aqui é para quem entende, para quem é crente. Aí ele diz, volta lá, meu filho, Apocalipse, aquele que nos ama. Eita, coisa boa. É o versículo lá de Newton. Isso, aquele que nos ama, ou nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos, isso aqui é uma doxologia, João está olhando para tudo, para a prova, para as batalhas, mas ele olha para aquele que está sentado no trono e diz, aquele que me ama, aquele que te ama, ele não vai te abandonar. Sabe por que ele não vai te abandonar? Porque no sangue dele, ele nos lavou dos nossos pecados. Lavou, para mim, irmão, os gramáticos gregos se debatem nisso. É lio ou lio? Aonde é? O que ele fez? Lavou ou libertou? Para mim não importa. Se lavou, cabe. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6, ele nos lavou. Foste lavado, foste santificado. E aí a Bíblia diz lá em João 15, verso 3, né? Vós já estáis? Eita, pela palavra. Então ele lavou. Ele lavou também. É assim. Para mim, se disser Jesus libertou, o importante é que ele libertou. E se disser que ele lavou, o importante é que ele lavou. Como é que diz aí? É 15:3 mesmo, não é isso? Como é que diz? Vós já estáis limpos pronto. Pela palavra que vos tenho falado. Pronto, aí é lavar. A palavra é quem lava. Eita, glória a Deus, é a palavra. Eu li um autor que o irmão chegou e disse assim, pastor, eu não estou mais memorizando a palavra, porque eu já estou de idade, eu estou esquecendo as coisas. Aí o pregador disse para ele, não te preocupa não, meu irmão, não te preocupa mais em memorizar, porque a palavra de Deus é como a água na peneira. O que a água faz na peneira? Hein? Ela segura, mas se tiver sujeira na peneira, a água faz o quê? Ela tira a sujeira. Então a peneira não segura a água, mas a água lava a peneira. Se tu não memorizar, mas ela entrou na tua vida, ela te lava. É assim. O importante é a palavra te lavar. Se a palavra te lavar, pronto, aí tu está limpo. Eita, glória a Deus. Pastor, é porque eu esqueci aquele versículo. Tu esqueceu, mas tu está crente? Estou crente. Tem pecado perdoado? Tem. Então a palavra lavou. Não é assim. Mesmo que não memorizou, porque tem irmão que tem essa dificuldade. Mas memoriza, como diz o Aripibu. Não conhece um versículo da Bíblia, mas conhece os capítulos da novela. Tem irmão aí que não sabe o versículo. Agora pergunta o que foi que passou na novela de ontem, que ela conta todinha.
Eita, pronto. Tem delas que conta mesmo, tem irmã que conta de novela, é assim, é como se fosse uma coisa real. Você já viu, amanhã vão matar fulano. Estão preparados, tudinho para matar o fulano. Aí pronto, delas que até adoece. É assim. Agora da Bíblia não, da Bíblia pronto, esquece. Não, pastor, é porque na hora que eu começo a ler, me dá uma gastura na vista. E aí eu começo a dormir. Não sei não. Está aí, ó, isso. Ele nos lavou dos nossos pecados. Agora tem uma coisa aqui para me encerrar, preste bem atenção. Por que João, nessas duas palavrinhas, no verbo amar, no verbo soltar ou no verbo lavar, por que João, ele fez essa doxologia tão linda? Olha para cá, irmãos, João 3,16, porque Deus, coisa linda, meus irmãos. Às vezes a gente fala assim, Deus amou o mundo, Deus não sei o quê, mas se você soubesse a profundidade desse amor, você glorificava a todo tempo, né? Aquele hino que diz, se isto não for amor, o céu não é. Eita, é verdade. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam, se isto não for amor. O oceano secou, tudo perde o valor, se isso não. Por que eu vou para o culto? Porque eu amo a Jesus. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu amo a Jesus. Por que eu me congrego? Porque eu amo a Jesus. Por que eu oferto dizimo na igreja? Porque eu amo a Jesus. Por que eu estou todo dia no templo? Porque eu espero a volta de Jesus. E quem não faz por amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, é como um sino, só badalo. Agora quando amor, aí é bênção do Pai. Aí você tem que entender o seguinte, vocês sabem qual é a bênção dessa redenção, irmão? Olha aí, ele nos lavou dos nossos, e sabe o que ele fez contigo depois que ele te lavou dos pecados? Ele te pegou e te transformou, sabe no quê? Num sacerdote. Tu agora é sacerdote. Você sabia que cada crente é um sacerdote? Desde o início, meus irmãos, Deus quis, coloca aí, e eu vou encerrar agora, Êxodo 19:6. Desde o início, Deus quis que nós fôssemos um reino de sacerdotes. Olha aí, como é que diz? Vós me sereis um reino sacerdotal. Isso. E o povo santo. Isso. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. 1 Pedro 2,9, a gente encerra aqui, vai. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Eita Deus! O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem duas coisas que traz para o sacerdote. A primeira, ser sacerdote era um privilégio, porque só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Só o sacerdote fazia sacrifício. Só o sacerdote tinha a palavra de ordem para o povo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu lavei vocês e eu fiz de cada um de vocês sacerdote. Ou seja, tu agora a qualquer momento pode entrar no Santo dos Santos sem precisar de ninguém. Tu não precisa de pastor para entrar lá. Tu não precisa da Maria para entrar lá. Tu não precisa do Pedro para entrar lá. Jesus já abriu um novo caminho. Tu tens esse privilégio. Agora tem outra coisa que o sacerdote fazia. Primeiro, posição de privilégio. Mas a outra posição, quem é sacerdote aqui? Só quem é sacerdote. Quem é? Não, mas não, levante a mão. Só quem é sacerdote aí. Só quem é sacerdote. Olha, irmão. Não queira não. O sacerdote, ele vivia para Deus. O sacerdote não podia fazer outra coisa na vida. Ele só vivia para Deus. Ele não vivia para política, ele não vivia para conversa, ele não vivia para nada. A vida dele tinha que ser santa e era só para Deus. O sacerdote fazia duas coisas. Uma, ele tinha uma posição de honra.
Segundo, ele tinha uma posição de fazer sacrifício. Sabe o que Jesus está dizendo? Depois que ele te lavou pelos pecados, ele te deu uma posição de honra. Tu agora é filho de Deus e tu pode estar na presença dele a hora que tu quiseres. Mas tem outra coisa, ele te faz sacerdote, é para você oferecer a ele sacrifício de louvor e de adoração. Eita, hoje crente não precisa matar bode, não precisa matar carneiro. Hoje crente não precisa colocar perfume nem fumaça. Mas o crente pode toda hora abrir a boca e dizer: eu te amo, Jesus, eu te adoro. Proclamar as virtudes do seu reino. É assim. Essa é a doxologia do Apocalipse. João está nos ensinando aí que nós devemos adorar mesmo aquele que está no trono, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Quem pode levantar as mãos e dizer sacrifício de louvor? Então pronto, quando tu chegar no culto agora domingo, tu não vem com a boca fechada, porque tu vem para oferecer sacrifício. O sacerdote era todo dia, era de manhã e era de tarde, ele tinha que oferecer sacrifício. Não era assim? E uma vez por ano ele entrava, era desse jeito. Então tu às vezes só quer oferecer uma vez por ano. Sacrifício a Deus é toda hora. Abra a tua boca, glorifica. Está lavando a casa, glorifica. Está lavando a roupa, glorifica. Está na prova, glorifica. Está dirigindo o carro, vá cantando e vá oferecendo sacrifício de louvor. Está dentro do coletivo, ofereça sacrifício de louvor. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Continuemos firme, adorando e servindo ao nome do Senhor Jesus. Volta lá na tela, vê se eu concluí aqui, para não ficou nadinha. Pronto. Eu já falei, amor e reconciliação. E o porquê dessa doxologia? É porque o livro do Apocalipse, ele vai mostrar que Deus vai trazer julgamento para a terra, porque Ele ama um povo dele, e porque, na verdade, esse povo lhe adora e sabe que um dia teve seus pecados perdoados. É para isso que João coloca essa doxologia. Deus abençoe. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão sempre cultuando a Deus, aos irmãos que nos acompanham pela internet. E eu quero perguntar se tem alguém que deseja aceitar a Cristo, se reconciliar. Vem aqui à frente, queremos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Se alguém deseja